Diz assim a palavra de Deus: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser, todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra em nossos corações, e que nessa noite venhamos a compreender a grandeza da Tua palavra, Pai. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Noé, ele tem um simbolismo muito grande a respeito da família, né? Entrou Noé e sua família na arca. E ele, por construir a arca e colocar todos os animais ali dentro da arca, e sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa, ele começou ali novamente a povoar a terra. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, quando o autor dos Hebreus vai falar de homens de fé, ele cita aqui Noé no versículo 7, dizendo assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, da sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então o próprio autor aos Hebreus vai citar Noé como um homem que foi obediente a Deus, como um homem que foi divinamente instruído por Deus, e pela obediência de Noé, ele construiu uma arca. Nós já vimos isso aqui, nós já falamos que a obediência de Noé fez com que ele pudesse ali salvar a sua família, a sua casa, né? E essa obediência de Noé serviu para a salvação de sua casa. Então, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem por meio da fé. Quando nós vamos ver esse capítulo 8, voltando aqui a alguns versículos, aqui no versículo 12, diz assim: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Então, versículo 13, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então veja só, Noé passa um período na arca, com sua família, com alguns animais, a terra devastada, eles estavam ali dentro, e teve um momento que ele soltou uma pomba e ela não veio, e isso foi identificado por ele, que as águas tinham baixado. Mas ele viu, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, a terra, então, Noé removeu a cobertura da terra e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então, visualmente, Noé olhou e viu que estava enxuto quando ele removeu a coberta. Mas mesmo assim, Noé não desceu com sua família e com os animais para fora da arca. Eles permaneceram dentro da arca
Até que, no versículo 15, Deus diz assim: então disse Deus a Noé: saia da arca. Veja a obediência de Noé, tanto para construir a arca, como para até sair da arca. Porque Noé poderia dizer: já está enxuto, eu não aguento mais ficar aqui dentro, escutando esses animais, alimentando eles, com minha família, a gente precisa sair. Mas Noé teve o discernimento de Deus para permanecer na arca até que Deus desse a ordem para que ele saísse. Eu já falei aqui muitas vezes que a obediência da espera é pior do que a obediência de alguém mandar a gente fazer alguma coisa, né? É muito fácil a gente pegar e dizer assim: olha, vá ali, por favor, no Banco Itaú e saque ali R$10 para mim. E aí a pessoa obediente, ele vai lá, saque e vem. Mas você disser assim: olha, me espere aqui para que a gente vá junto ali no Banco Itaú sacar o dinheiro. E está perto do banco fechar e você fica angustiado, fica desesperado: cadê ele? Ainda não chegou, eu estou com cartão, eu tenho uma senha, eu sei onde é o Itaú, eu posso ir lá, eu posso sacar, eu posso fazer tudo. E você fica: para que eu esperar ele? Para que ele chegar? Eu não preciso dele para ir para lá. E faltando 10 minutos para o banco fechar e você fica agoniado. Então esperar em obediência é pior do que fazer um mandato obediente. Então aqui para Noé, esperar esses dias na arca até que sair com a sua família foi um tempo doloroso, creio eu, porque não é fácil para a gente e também não foi fácil para ele. E ao sair da arca, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar. Veja só, um líder, um homem de Deus, que faz obedece ao Senhor, espera o tempo de Deus e adora a Deus. Então eu queria ver com vocês aqui essa noite a respeito da importância do altar familiar para a transformação da sua família, para a transformação daqueles que estão ao seu lado. Então, nós vivemos em um tempo de grandes crises familiares, né? Muitas vezes a crise tem assolado os nossos lares, os lares dos nossos dias. Podemos até comparar alguns a um estado de emergência. Vários lares, várias casas estão passando por momentos difíceis, de agressões, de insultos, de desentendimentos, de furto, de roubo, de doença, de enfermidade, de separação, de ódio. Então nunca temos visto tantos lares vivendo em estados de emergência. E alguns estudos já apontam que o lar é um lugar muito perigoso, para que ali tenha comunhão, para que tenha ali harmonia, né? Com altos índices de violências e abusos. E isso é um prato cheio para Satanás, para o inimigo fazer divisões, mostrar que os lares não são bons e são perigosos, para que crianças e mulheres e pais cresçam ali, e cada vez com essa narrativa tem dividido e tem desfeito lares e famílias, com essa narrativa de que os lares hoje em dia são perigosos para se criar, para se viver. A ausência, e por causa dele, e porque tem sido tão altos os índices de violência e de abuso em lares, temos um entendimento claro de povo de Deus. O motivo disso é a ausência de Deus no centro familiar. E isso é apontado como a causa principal desse declínio, né? A prática do culto familiar. Deus instituiu 3 cultos para que nós pudéssemos assim praticá-los. O culto individual, o culto do nosso quarto lá em secreto, quando você entra e diante de Deus apresenta as suas orações.
como também o culto familiar, quando você reúne a sua família e ali diante da palavra de Deus você ora, você agradece, você exalta o nome do Senhor. E o culto público, esse culto que nós estamos fazendo agora, e o culto familiar tem sofrido ataque e muitas vezes desconhecido por vários crentes. Várias pessoas que professam o nome do Senhor Jesus não têm essa prática de culto familiar nas suas próprias casas. Então, que outrora era incentivada, era praticada, era algo de orgulho sentar à mesa e orar e poder estar ali com sua família. Mas essa prática tem diminuído consideravelmente, porque nem mesmo conversamos entre si na mesa, porque a mesa está cheia de aparelhos celulares, está cheio de mensagens chegando, e que é mais urgente respondê-la do que estar ali na mesa com a minha família. Então esse declínio, essa falta dessa prática que tem sido um motivo desse aumento dessa periculosidade que é hoje os lares. Então a prática do culto, que outrora era incentivado, diminuiu consideravelmente, o que consiste com o afastamento de Deus da esfera pública, a retirada da oração também das escolas, né? O poder judiciário se basear nas palavras de Deus, nos 10 mandamentos, da vida pública, resultou em um aumento exponencial da criminalidade em todo o mundo e na desintegração dos lares, né? E um colapso dos casamentos e da proliferação de crianças descontroladas são sintomas dessa crise, a ausência de Deus nos lares. Então, o que é que nós podemos pensar e propor para a nossa própria vida, na nossa própria casa, na nossa própria história? É um retorno do altar em nossa casa, com nossa família. É colocar Deus no centro, onde Ele deve ser, onde é o seu devido lugar. Deus é o centro da nossa vida, Deus é o centro da nossa existência. Sem Ele nada temos e podemos fazer. Nós precisamos entender, muitas vezes nós fazemos uma lista de prioridades, né? Todos nós temos essa lista e colocamos assim: Deus, família, igreja, trabalho, passeio, viajar, férias, e colocamos ali alguns itens naquela lista. E nós colocamos Deus naquela lista como que se fosse mais um fragmento das nossas obrigações. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus nem sequer deveria estar na sua lista. Deus não é um fragmento da sua vida, Ele é o seu todo. Ele quem organiza a sua lista, Ele quem lhe conduz, Ele quem diz o que é que você deve priorizar ou não, Ele quem lhe mostra e revela todas as coisas do que você deve fazer. Então tire já Deus da sua lista e deixe Ele dominar a sua lista. É esse Deus que deve dominar a nossa vida e estar no centro da nossa existência. Ele não é uma prioridade, Ele é tudo que eu tenho. Sem Ele, nada sou. Eu sou um defunto, morto e destituído da sua presença, se não fosse Ele agindo com sua graça e poder sobre nossas vidas. Então, o altar familiar, como fundamento da transformação da nossa casa, da nossa vida, do nosso ciclo, ele parte de uma prioridade: tendo Deus. Veja pessoal, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 1.700 detentos e revelou que apenas um vinha de um lar com devoções familiares diárias. 1.699 nunca teve um culto familiar na sua casa. Esse único estava ali preso.
E logo após, meses depois, na justiça americana foi provada a sua inocência, desse um único que tinha lá. Então, veja só que devastidão e essa ausência desse culto, de Deus ser a prioridade da sua vida e os seus filhos, a sua casa, ver que de fato Deus é prioridade. Mas se seus filhos e seus familiares, seus amigos percebem que Deus é somente uma das suas prioridades, eles podem dizer: não, quando eu crescer, eu vi muitos jovens dizer assim: olha, quando eu crescer, quando eu viver a minha vida, eu vou para a igreja, pensando que igreja não é prioridade agora da vida deles, porque ele tem outras coisas a conquistarem, como o mercado de trabalho, como o primeiro milhão, como o primeiro emprego, como o casamento, primeira casa, filhos. E aí depois ele vem colocar o Senhor na prioridade das suas vidas, porque eles veem nos seus pais também isso, que o Senhor não é prioridade. O altar familiar, onde o chefe da família, o homem ali na casa, ou a mãe solteira pode desempenhar esse papel, como a mulher que santifica o seu lar, feito o apóstolo Paulo fala, e o homem santificando a sua casa também, sendo um deles crentes. Eles têm essa obrigação de trazer esse ensinamento e esse altar para a sua casa, porque ela é algo que tem que ser praticado constantemente em nossa casa. Então, o exemplo de Noé e a prática do altar familiar traz para nós que, ao ver aqui Noé ao sair da arca, após a tempestade, não se apressou em reconstruir a sua vida material. Ele não se apressou a construir a sua casa, a preparar a terra, a ver onde ele iria morar. Ele desceu da arca e a primeira coisa que ele faz é construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifício. Isso mostra a importância que foi colocado ali no Senhor. Deus em primeiro lugar. A leitura da Bíblia e a oração em família são práticas essenciais. A Bíblia nos ensina a sacrificar com nossas vozes, oferecendo louvor e gratidão mesmo quando não estamos com vontade. O altar familiar deve ser um lugar de adoração, onde a família se reúne para louvar a Deus e fortalecer seus laços. Aqui no versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. O Senhor ali, ao trazer juízo sobre a terra, Deus não estava construindo uma terra de robôs. Não era ali Noé e sua família, homens e mulheres, voltados ao Senhor como uma só raça. Mas essa imoralidade do homem, essa depravação do homem, estava no coração do homem. E esse coração ele deveria voltar ao Senhor. E por isso a importância do culto familiar. Nós devemos compreender que os nossos filhos, a gente nasce e diz assim: são anjinhos. Não, eles são pecadores. Eles estão destituídos da graça de Deus, estão afastados da graça de Deus. E eu e você devemos lutar todos os dias para inculcar neles a mensagem de Deus. E é o que Deuteronômio vai nos dizer lá no capítulo 6, de dizer assim: inculcar nos seus filhos de dia e de noite a palavra de Deus.
Então nós devemos sim inculcar na vida dos nossos filhos a palavra de Deus todos os dias. Abra aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 e versículo 7 ao versículo 7. Diz assim, versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Veja só, amarás, pois, pais, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse coração destituído, esse coração maligno que o próprio Deus reconhece aqui, diz que é mau o coração do homem. Então Deus diz assim: colocarás essa palavra no teu coração. E depois, veja só, ele vai dizendo: de toda a tua alma e de toda a tua força. Versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7 agora: tu tens a tua palavra no teu coração, e tu tens os teus filhos. O que é que tu vai falar com teus filhos? O que é que você vai fazer? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Então, nós devemos inculcar, nós devemos ensinar, nós devemos o tempo todo, ao deitar, ao levantar, o tempo todo, estar ali juntos dos nossos filhos, inculcando na cabeça deles a palavra de Deus. E onde é que nós fazemos isso? Trazendo ele para a EBD? Trazendo ele para a salinha do culto? Veja só, são 2 horas, diante de tantas horas que ele tem na semana, não vai conseguir inculcar, não vai conseguir gravar no coração. Isso é feito na minha casa, de manhã quando eu acordo, de noite antes de dormir. Eu estou ali na mesa na hora do almoço, inculcando, colocando na cabeça deles a palavra de Deus. Mas como é que eu posso fazer isso que nem na minha mesmo estou colocando? Nem no meu coração ela está. Ela não faz nem parte da minha vida, da minha semana, só faz parte da minha lista de prioridade no domingo. Então, também vai fazer parte de uma lista de prioridade do domingo na vida do seu filho. Então, a bênção de colocar Deus em primeiro lugar. E eu quero aqui nessa noite incentivar e não desistir, permanecer firme o todo o tempo na palavra de Deus. Veja só o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Porque Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Ora, é tão prazeroso, é tão bom fazer o bem. É tão bom pegar os nossos filhos e colocar na mesa e ler e instruir eles, inculcar neles. É tão bom ajudar o próximo, ser generoso. Não. É cansativo, é doloroso. Isso requer de nós tempo. Isso requer de nós esforço. Isso requer de nós recursos. Isso estão escassos em muitos lares hoje em dia. Tempo, recurso e esforço. Nós não queremos perder tempo, nós não queremos perder recursos, força, e nós não queremos nos esforçar, queremos tudo pronto, feito fast food. Então, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse dos seus filhos,
Não se canse da sua casa, não se canse do colega do seu trabalho, não se canse daquelas pessoas que estão aflitas, angustiadas, depressivas, endividadas, não se canse dessas pessoas que são órfãos, não se canse das viúvas, não se canse daqueles que estão desesperados por uma palavra do Senhor na vida deles. Não se canse daqueles que estão totalmente aprofundados nos vícios, nas drogas, na bebida. Não se canse do seu marido, não se canse da sua esposa, não se canse da sua casa. Porque a gente diz assim: eu tento, mas eu só levo patada. Eu tento, mas ele não me ouve. Eu tento e ainda é a mesma confusão. Eu tento e ainda é a mesma coisa, nada muda. Paulo está dizendo aqui: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ao seu tempo ceifaremos. Não é fácil. Não é fácil olhar e não sai. Aquele agricultor que olha assim: será que eu vou tirar daqui o meu sustento? Será que isso vai brotar? Será que vai aparecer? E será que vai vir uma praga? Será que vai vingar? Será que eu vou perder tudo? Será que eu vou ter condições de te pagar um empréstimo que eu tirei para comprar essas sementes? Aquela angústia ali de fazer e de esperar as coisas acontecerem. E Paulo diz assim: não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Nós vamos colher se nós plantarmos, se nós priorizarmos, se nós compreendermos quem é Deus, e Deus ser prioridade do culto na minha vida. Com certeza nós vamos ceifar. Ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Deus lhe dá uma família de resistência, uma família onde há consolo, conforto, onde nós estamos caminhando para o mesmo lado. Há pessoas que ficam lá, às vezes as pessoas não caminham, não entendem, mas nós estamos peregrinando e como igreja nós estamos juntos. E Paulo diz assim: prioriza os da fé, porque os da fé é onde você é edificado, onde você é fortalecido, onde é que você volta hoje para a sua casa acreditando quando estava desacreditado. É aqui, nesses irmãos da fé, que vai fazer você não se cansar, que vai fazer você acreditar que você vai colher, que você vai fazer você acreditar que as coisas vão mudar. É aqui, porque se você olha para o sistema babilônico, se você olha para o sistema desse mundo político, você vai olhar e dizer assim: meu Deus, esse mundo vai de mal a pior. Se você olhar para a economia, você vai dizer: meu Deus, eu vou perder tudo que eu tenho. Se você olhar para o comércio, vai dizer: meu Deus, vai ser o pior Natal que existe. Se você olha para a imoralidade do mundo, você diz: meu Deus, as jovens, os adultos, você vai desacreditar porque estão lá vivendo no desejo, na prostituição. Se você olha para a violência, você diz: meu Deus, eu não posso sair de casa. Mas quando você olha para esse povo aqui, essa visão que eu estou tendo aqui de cada um de vocês, isso me faz acreditar que eu vou colher, que eu vou desfrutar desse Deus, que eu vou vivenciar esse Deus maravilhoso. Mas quando eu saio daqui, ligo a televisão, eu me desanimo. Nem televisão é mais, né? Quando eu pego o celular e abro o YouTube, as redes sociais, eu me desanimo. Mas os da fé faz a gente caminhar e acreditar na salvação, na transformação dos meus filhos,
na salvação, na transformação do meu marido, da minha esposa, do meu colega de trabalho, daquele que tem tentado me demitir, tem me perseguido, me faz acreditar que esse mundo não está na mão de esquerda nem de direita, que me faz acreditar que esse mundo não está na cotação do dólar, me faz acreditar que esse mundo está nas mãos do Senhor. E foi isso que Noé fez. Mas Deus disse: vai continuar. O homem está destituído, o homem está depravado. Deus não criou com a destruição do mundo, Deus não destruiu o mundo para criar uma só raça. Deus não destruiu o mundo para criar só um mundo de brancos. Deus não destruiu o mundo para criar só um mundo de negro. Deus não destruiu o mundo para construir um mundo só de judeu, nem de grego, nem um mundo só de pobre ou um mundo só de rico. Deus destruiu o mundo por causa de juízo, da iniquidade, do pecado. E o juízo dele ainda virá. Mas aí virá um tribunal perante ele, onde todos nós, preto, branco, pobre, rico, judeu, grego, brasileiro, americano, iremos comparecer diante dele nesse tribunal. E ele diz aqui mais, veja só, versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. A terra não vai deixar de dar o sustento puro para o homem. A terra não vai deixar de existir. Deus diz isso desde lá de Gênesis. Não adianta, não é o copo de descartável que eu jogo no chão, ou o gás que sai do meu cano de escape do meu carro, ou o esgoto que cai no Rio São Francisco que vai destruir o mundo. O mundo não vai deixar de dar alimento para você, o mundo não vai deixar de dar água para você, o mundo não vai deixar de dar o sol, a lua, as estações de ano para mim e para você. Nós cuidamos da criação, não porque ela vai se destruir, mas porque foi criada por Deus. Nós não jogamos um copo no chão, nós não poluímos o rio, nós não fazemos queimadas ou gases, não porque o mundo vai se destruir, mas porque Deus criou ele. E eu não estou em guerra com esse mundo, eu estou em paz com ele. E a gente fica assim, assustado, mas deixa eu dizer para vocês, o próprio Bill Gates, não sei se você viu nos últimos 5 dias, é o que só fala, se você der um Google aí, vou ir botar lá, nova tese de Bill Gates para a destruição das florestas, da natureza. Bote lá, que ele vai levar essa proposta para o COP30, lá em Belém. E veja só, veja o que Bill Gates, o grande milionário de minha geração, os primeiros, veja o que ele teve a iluminação de dizer assim: agora eu sei. Veja, está ali em um memorando de 17 páginas, dirigido à COP30, Bill Gates promove uma mudança radical de abordagem em relação às mudanças climáticas. Um afastamento notável do discurso que ele próprio financiou e ajudou a propagar durante anos. E ajudou a consolidar nas últimas décadas. A mensagem central desse memorando é o seguinte, veja só: a mudança climática é grave, mas não levará ao fim da civilização. Oh, o iluminado Bill Gates, eu já tenho aqui, Deus disse,
não vai deixar de ter sol, não vai deixar de ter chuva, não vai deixar de produzir, e nós passamos décadas angustiados, aflitos, com medo de não ter suprimento para nossas vidas, quando na palavra de Deus Ele sempre disse que não faltará o pão nosso de cada dia, não faltará o seu sustento para a sua casa, para a sua família, não faltará de Deus para você, e a gente sai décadas da nossa vida aflitos e angustiados para conquistar o pão nosso de cada dia, onde Deus diz assim: descanse em mim, que eu vou dar tudo que você precisa. Ele providencia. E por causa dessa ânsia de providenciar o que eu quero, a gente tem abandonado os nossos lares. E Deus diz assim: olha, vá lá, se espalhe na terra, que a terra vai produzir para vocês. Ela vai continuar a dar. Eu trouxe juízo sobre o homem e não sobre a terra. O juízo sobre a terra virá, e ela será destruída e refeita uma nova criação, um novo povo, um povo de Deus. Então, Gates agora rejeita a visão apocalíptica, que o mundo vai se acabar, que se eu ligar o meu carro, agora tem que ter carro elétrico, agora as indústrias têm que produzir menos, agora não sei o que lá, tem que poluir menos. Ele diz: olha, isso não vai acontecer. De que o aquecimento global leva ao colapso da civilização, ele afirma: embora a mudança climática traga consequências sérias, ela não levará ao desaparecimento da humanidade. Isso vai chegar como novo. É Bill Gates, é o homem mais rico, visionário. Eu estou dizendo a vocês aqui, a Bíblia disse isso na criação, a Bíblia reafirmou isso em Noé. E Deus continua reafirmando isso em toda a história. Mas ele diz outro ponto: o aumento da temperatura ou as emissões isoladamente não é a melhor forma de medir o progresso. Segundo Gates, focar apenas em quantos graus o planeta aquece desvia a atenção do que realmente importa: o bem-estar da humanidade. Por enquanto que nós estamos preocupados em o mundo não se acabar, estamos deixando nossas famílias em linha de guerra dentro da nossa própria casa. Por enquanto que nós temos grandes líderes fora de casa, nós temos covardes dentro de casa. Pessoas que não conduzem a sua própria casa para o Senhor, tentando fazer um bem maior. Eu vou cuidar da humanidade para que ela não se destrua e deixar um mundo melhor para o meu filho. Um mundo com menos emissão de gases, um mundo com menos poluição, um mundo com menos agitação. E nesse discurso, uma geração inteira se perdeu. Pais se afastaram do seu lar, tentando fazer um mundo melhor para eles, e esqueceram de fazer o seu lar melhor. Esqueceram de fazer seus filhos inculcarem a palavra de Deus. Esqueceram de buscar ao Senhor de todo o seu coração. Então, nessa noite, eu gostaria de desafiar cada um de nós aqui a uma mudança radical, a uma mudança de vida em colocar Deus como centro da sua vida, não como prioridade, mas Ele sendo o centro, Ele sendo o Senhor, Ele sendo soberano sobre sua vida. Como vimos aqui, lares estão sendo destruídos, sendo comparados à tensão de zona de guerra. Veja só, aquilo que aconteceu há poucos dias lá no Rio de Janeiro. Estudiosos dizem que pessoas vivem a mesma tensão que os policiais viveram ali no morro do Rio de Janeiro. Pessoas estão vivendo com essa mesma tensão dentro das suas próprias casas.
diariamente. Diariamente. Você quer resgatar isso? O seu lar pode estar em paz hoje, mas quer garantir que o lar dos seus filhos estejam em paz também. Não é fazer um mundo melhor, mas fazer a sua casa ter a centralidade no Senhor. Comece a orar no seu quarto. Comece a orar na sua casa, sozinho. Comece a reunir a sua família para orar juntos, para ler a palavra, coisa simples, não é um culto com instrumento, com pregação, com 3 pontos, 4 pontos, mas é simplesmente ali, antes de abrir a porta para cada um sair para as suas demandas do dia, antes de abrir a porta, dizer assim: vem cá, vamos orar. E ali sair juntos para a glória de Deus, tendo Deus como o centro da sua vida. Então, a história de Noé demonstra que mesmo em meio à escassez, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a uma terra que há pouco tempo foi encharcada, eslamaçada, provavelmente dura, sem nenhuma vegetação, em tempo de escassez, Noé ali demonstra, deixa eu ver, peraí, desculpa mesmo. Sim, mesmo em meio à escassez, Deus provê quando honramos. Noé desceu ali, construiu um altar, adorou ao Senhor, e Deus foi fiel na vida dele. A desobediência impede a bênção de Deus, mas a obediência abre as portas, abre o mundo diante de nós. E esse é um mundo de Deus. É um mundo onde a obediência salva vidas. A obediência de Noé a tudo que Deus falou salvou a sua casa. A sua obediência, mesmo na escassez, vai salvar vidas. Vamos orar. Curve sua cabeça aí onde você está. Coloque a sua casa diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Todos nós temos dificuldades a serem vencidas. Todos nós temos tensões. Temos pontos críticos na nossa vida. Coloque isso diante do Senhor nessa noite. Coloque sua vida diante de Deus. Noé desceu daquela arca com sua família, numa terra vazia, numa terra devastada, escassa. Noé pegou o que ele tinha de melhor dentro da arca e ofereceu ao Senhor. E eu vou dizer o que você tem de melhor. Você tem o seu tempo, você tem os seus recursos, você tem a sua força para colocar diante do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão preciosa que o Senhor nos deu. Que nós venhamos agora, neste momento, Senhor, participar da mesa do Senhor, participar desse momento, Senhor Deus, de culto, um dos mais importantes do culto, Senhor, que é o sacramento da ceia, onde nós estaremos, Senhor Deus, em Tua presença, ó Pai. A Tua presença é real aqui neste lugar. Então, ó Pai, que nós venhamos até a centralidade da Tua presença em nosso meio, ó Pai. Assim eu te agradeço por tudo
Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.